Olá, meninos! Hoje eu tô na música solo, viu? Hoje eu tô fazendo o solo. Larguei minha dupla. Gente, é o seguinte, o Ronald teve um pequeno problema, tá? Um problema tecnológico. Na semana passada ele teve um problema tecnológico e a gente não gravou. Aí essa semana agora ele teve um problema tecnológico e aí eu vou gravar, mas ele vai ter minha dupla, é só essa, tá? Então a gente vai continuar, vamos fechar o capítulo 6 com os astecas e vamos falar também dos nossos irmãos peruanos, os incas, e vamos entrar no capítulo 6 hoje, tá? Então essa parte é uma parte que não tem tanta presença assim, né, em vestibulares de forma geral, mas que traz para a gente uma questão muito interessante da ancestralidade, né, gente? Porque repare que até hoje as pessoas viajam e buscam, não é? Conhecer um pouco dessas histórias, desses traços desses povos. Né? Então, os astecas ocuparam, segundo não é, os estudos arqueológicos, paleontológicos, eles ocuparam esse planalto mexicano desde o século XIII, né? Final do século XII, século XIII, e é um império que é um império duradouro e grande, muito bem estruturado. Você tem ideia, ele vinha do Golfo do México ao Oceano Pacífico com cerca de 15 milhões de habitantes. Então é algo claro, gente, que isso vem de estudos, né? São feitas análises, inclusive, de que tipo de rocha é essa desse monumento, não é? Quais são as características desse fóssil encontrado, e era muito bem estruturada a sociedade asteca, uma sociedade que tinha a hierarquia, né, e que tinha o imperador com status de um semideus e que desenvolve muito essa força militar. Então, a organização hierárquica está aí. Eu tenho minha defesa, eu tenho uma organização social, eu tenho uma base econômica que é a agricultura, que é o artesanato, que é a troca, que é o escambo, que é o comércio. Então, essa estruturação está pautada em todos esses elementos. Aí, em 1521, chegam os espanhóis, né? Com uma força muito grande, e eles derrotam os astecas e constroem a cidade do México. Imagine, por exemplo, que o maior estádio do México é chamado de Azteca, né? Então, assim, na Copa do México, lá na década de 80, final de 80, a gente teve a grande final no estádio dos Aztecas. E como uma comunidade, uma sociedade de mais de 15 milhões de pessoas e que é toda hierarquizada, a gente tem um desenvolvimento cultural significativo, a gente tem manifestação cultural. Então, é uma sociedade de devoção aos deuses. Então, há, por exemplo, rituais, há sacrifícios aos deuses, né? Você vê que as sociedades pagãs ancestrais, a gente está falando da América, não é? Mas se você for para os povos ancestrais da Europa, principalmente os nórdicos, você vai ver muito sacrifício, tá? E esses sacrifícios vêm de uma crença, a crença de que os valores terrenos, os seres terrenos estão conectados ao mundo espirituais. Tá? E existem pessoas, existem seres que fazem essa interlocução, essa comunicação, que são os sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que têm o conhecimento. Nas comunidades indígenas, por exemplo, nossas, os sacerdotes são os pajés. Na América do Norte, os sacerdotes são os xamãs, né? E são pessoas dotadas de grande conhecimento, leitura, a visão cósmica, a cosmovisão, esse conhecimento dos astros, da astronomia. E os astecas também são conhecidos pelos seus calendários. Um calendário que era do cotidiano, né? O calendário que marca exatamente esse dia a dia, e um calendário de cunho religioso. Se
percebe que até hoje a gente tem esses calendários relacionados à fé, né? A escrita aí é pictórica e você já tem um conhecimento da medicina, um conhecimento em relação ao corpo humano, se usa muito a natureza como fonte de remédio, não é? Como fonte de cura, inclusive os elementos da natureza. Chama muita atenção também os monumentos dos astecas, porque são monumentos que têm séculos e séculos e séculos e séculos, e a gente fica se perguntando como é que tudo isso foi construído. Desafia a ciência arquitetônica e a engenharia da contemporaneidade. Realmente é de uma sapiência muito grande, né? Ainda falando dessa questão atrelada à arquitetura, uma parte que eu gosto muito, e dessas manifestações artísticas, você tem de templos a palácios, sendo um destaque o que eles dão o nome de Templo Maior. Está aí na sua primeira imagem. Usavam bastante a cerâmica e as pedras como matéria-prima para as esculturas, e havia também uma escultura muito relacionada à religiosidade, tá certo? Os monumentos tinham uma preocupação de serem construídos para que fossem visíveis de qualquer ângulo, por todos os lados, e eles tinham um Deus que consideravam muito importante, que é o Tlaloc, que é o Deus da chuva, e chama atenção porque ele tem olhos, nariz e boca formados por serpentes emaranhadas. Então, havia tudo isso é representação, viu, gente? Claro que se você quiser estudar as manifestações artísticas desses povos pré-colombianos, os cursos demoram 2, 3 anos para você estudar toda essa representação, toda a forma de produção, como isso era guiado, onde as pinturas estavam e qual a representação, por exemplo, de uma pintura que é feita em mural, uma pintura que é feita em tecido, com uma cor forte, mas que predomina azul ou verde, a outra ali que predomina o amarelo. Então, havia toda uma simbologia e tem uma coisa que dialoga muito com as nossas ancestralidades aqui no Brasil, que é a presença da música e da dança. Gente, é uma coisa muito importante. Para nós hoje, música e dança tem um efeito de entretenimento. Para os povos originários, música e dança tem um efeito sagrado, tem um efeito ritualístico, tá? Se você for uma manifestação religiosa, a dança é ritualística. O toque musical ou a melodia tem algo de transcendência, de busca. As pessoas cantam ligados à sua manifestação religiosa, se voltando para o céu, se voltando para o cosmos. Se você vai numa comunidade do candomblé, o toque do atabaque, a dança. Se você vai a uma comunidade indígena, o canto, tudo isso tem um valor ritualístico, que para a gente pode ser entretenimento. Eu estou cansado, deixa eu botar uma música para eu dançar aqui. O que para a gente é um entretenimento, embora seja um entretenimento, e muitas vezes nos traz essa sensação de transcendência também. Porque quando você está dançando ali, suando, e você meio que sai dessa atmosfera do cansaço ou sai da atmosfera da angústia, da dor. Aí a gente veio para a América do Sul, porque até então a gente estava na América Central, principalmente no México. Aí aqui, América do Sul, coloquei uma imagem para você, são 12 países, o maior deles é este no qual você habita, e é um continente, o americano, muito interessante, né? Que é um continente de muita diversidade, tanto fenotípica
não é, como artística. E a América do Sul não vai fugir disso. Aqui se encontram indígenas, afro-americanos, latinos e europeus que vão se misturando, formando as nossas matrizes culturais. Supõe-se que antes da chegada dos europeus no século XV, não vamos nos esquecer que Colombo coloca o pé aqui no século XV, e na entradinha, fecha o século XV, abre o século XVI, Cabral pisa no Brasil. Se estima que quando esses europeus chegam, houvesse cerca de 20% da população mundial aqui na América do Sul, entre 50 e 70 milhões de pessoas, das quais, em sua maioria, indígenas. E aí se destaca uma civilização fora do comum. Aí, ao fundo, você tem Machu Picchu, e até hoje é muito visitada. Eu gosto muito de colher depoimentos de quem lá esteve, né? E tem muita gente que sente uma energia, pessoas que dizem assim, Paula, é diferente, tá? Então, os incas criaram um império absurdamente grande, com uma sofisticação comunicativa, oral e baseada no desenho. Eles não tinham escrita. Então, era um sistema comunicativo de oralidade que passava de pessoa para pessoa, um levava, dizia ao outro que corria, levava para o outro, e muito efetivo, e através do desenho, com uma estrutura bastante hierarquizada, cujo líder era a figura do imperador e sua família, parentes nobres, parentes sanguíneos, e alguns que eram escolhidos para governar. Então, tinha o imperador, tinha os familiares, tinha os nobres, e tinha alguém que podia ser fora da família do imperador e fora dos nobres, mas que podia ser convidado para governar por alguma característica icônica, tá? Obviamente, a economia também é baseada na agricultura, é muito difícil você não ter nessas sociedades pré-colombianas. Pré-colombiana significa antes de Colombo, né? Antes da chegada dos europeus, tá bom, gente? É muito difícil você ter uma das sociedades que não se baseasse de forma intensificada na agricultura, e a agricultura precisa desse trabalho coletivo, de plantio, de fertilização, de colheita, de distribuição. Os incas são famosos pelos seus sistemas numéricos. Eles desenvolveram sistema numérico, e se fala muito que foram as rebeliões que dizimaram os incas a partir do século XV. Mas também houve a chegada dos europeus, né, galera? A gente não pode abrir mão dessa consciência, tá certo? A consciência de que os europeus trouxeram algo que é devastador, que é essa consciência exploratória. Eu não chego aqui para apenas ganhar, eu chego para destruir. Eu ganho, mas o meu ganho implica a destruição do outro. É uma pena, né? Porque essa falta de consciência do coletivo, da fusão, do encontro, do aprendizado com o diferente, essa ausência faz muita falta. Faz muita falta. Porque ao longo da história do homem, muitos povos pagaram o preço dessa visão exploratória, essa visão do ganhar, essa visão do pisotear o outro. Os incas eram politeístas, aliás, é importante que a gente coloque isso, né, que nós estamos falando de povos ancestrais, povos originários,
nós não estamos falando de povos que têm uma visão monoteísta. E para os incas, tinha uma coisa que eu acho sensacional: eles relacionavam os deuses aos elementos da natureza, tá? Então, é muito xamânica a visão de mundo dos incas. Até hoje, comunidades do mundo inteiro vão para Machu Picchu, vão para o Peru, vão experimentar algumas das culturas de limpeza do corpo que no Peru são muito comuns. Então, a cultura inca permanece aí, permanece viva. E Machu Picchu foi descoberto em 1911, né? A cidade inca soterrada, e hoje ela é muito visitada. Talvez seja um dos grandes pontos turísticos do mundo. Você vai ao Peru, você vai a Cusco, não é? Que é a cidade onde você se hospeda, para então você chegar a Machu Picchu. E é uma variedade, uma criatividade. Olha essa tecelagem aí no fundo, não é? Do slide. É de uma criatividade, as formas, os desenhos, as cores, a matéria-prima, tudo é de um talento e faz parte da forma de ser, né, do peruano. Então, essas manifestações artísticas têm uma conexão muito forte com a religiosidade, com a espiritualidade, óbvio. É como eu disse a vocês quando eu falei dos astecas, essa coisa de dançar para a gente, cantar para a gente, tocar um instrumento, pode ser uma forma de entretenimento, mas nas comunidades antigas, nessas sociedades antigas, era uma forma de conexão. Então, quando a gente estuda comunidades indígenas brasileiras, vocês vão perceber, não é, eu vou fazer aqui esse cocá para ficar bonito, não é, tem uma conexão, tem algo que transcende. Os incas usam muito as fibras, tintas vegetais, madeira, metal, cerâmica, para uma produção artesanal, aí surge muito artesanato, e essa produção é ritualística. Em sua grande parte, ela vai servir para cerimoniais, né? Eu me antecipei e falei, por exemplo, do colorido. Tudo é muito colorido. Tem uma amiga que foi a Machu Picchu há alguns anos e me trouxe uma mochila de lá, mas é linda, toda trabalhada na mão e colorida em linha, né? Então é de uma delicadeza. E a arquitetura vai trabalhar com a matéria-prima em abundância, barro, pedra. Tá? Então, são grandes estruturas, muitas escadarias, tá? Demonstra o conhecimento arquitetônico substancial, demonstra o conhecimento de engenharia muito grande, e as esculturas homenageiam os deuses, inclusive contendo pedras preciosas, contendo o que os europeus vão enlouquecer ao ver, que são essas pedras que a natureza dá e que tem um valor muito grande do ponto de vista material, né? Uma coisa interessante é que eles trabalham muito com os instrumentos musicais feitos de bambu, um vegetal que é muito comum na região. O bambu é oco por dentro, então permite uma variedade muito grande de sons, e a culinária também muito baseada no que a natureza dá. Isso aí nem precisa a gente ficar marcando o tempo todo. Tanto os maias, quanto os incas, quanto os astecas, sobrevivem a partir do que a natureza dá. Isso precisa ser dito, porque a gente hoje vive numa sociedade extremamente industrializada, gente. E quando a gente vive numa sociedade industrializada, imaginar alguém que só sobreviva da terra, às vezes parece muito estranho. E não é. Não é. É só você se deslocar de uma condição na qual você vive hoje a uma condição na qual se vivia num passado.
que não é um passado de ontem, é um passado de séculos. A gente está em 2023, a gente está no século XXI, e eu estou aqui falando do século XII, final do século XII, início do século XIII, de que se tem notícia. Mas eu imagino que são sociedades muito anteriores a essas datas, né? Se fala em fósseis encontrados pela Amazônia, que são do século XII, né? E fósseis mais antigos que datam de 13 mil anos. 13 mil anos. Artefatos antigos. Então, assim, nós somos muito, hoje, incapazes de precisar a idade e a importância que tem toda essa carga cultural. E o convite é que vocês um dia possam estar nesses lugares, visitando essa história, né? Escavacando e escavando para terem uma noção dessa representatividade, porque a gente tem uma tendência a achar que essa história é insignificante, né? Aí a gente vai um pouquinho à frente, entra no capítulo 6, mas é uma continuidade. Repare que a gente vai continuar artes e culturas latino-americanas, não é? Segunda parte. A primeira parte a gente pega os incas, os astecas, os maias, e aí a gente vai para a colônia, né? A arte colonial. Porque quando a gente não chama os incas, astecas e maias de colônias. Só que agora Colombo chegou, né? E aí você pode perguntar para mim, pô, é injusto, né? Colombo chega, mas o nome daqui é América, que é uma homenagem ao Américo Vespúcio. Colombo ficou bem sentido com isso, viu? Porque todo o esforço dele não ficou reconhecido historicamente. Embora quase ninguém pare para pensar nisso, né? Colombo chegou primeiro à América e o nome é América, né? Mas essa arte, ela é demarcada pela chegada de Colombo, e ao chegar como metrópole, como dono, o espanhol traz a sua cultura. Ele não vem só como um ser humano, ele vem como uma cultura, ele vem como um conjunto. Para você entender isso, basta imaginar que quando os portugueses chegam aqui, quando os escravizados africanos chegam também, todos vêm como pessoas e como hábitos, como valores. Então, uma nova cultura surge aqui a partir do encontro, da fusão. E nós destacamos aqui 3 representações: o costumbrismo, a escola de Quito, que hoje é capital do Equador, ok? E a escola de Cusco. A gente falou de Cusco, não é? Falando ali de quando as pessoas visitam o Peru. Então, essas 3 representações são as mais importantes dentro desse novo cenário, que é um elemento exógeno com um elemento nativo. Lembrando que quando o elemento exógeno chega de mansinho, com delicadeza, com amorosidade, é uma coisa. Mas quando o elemento exógeno chega dotado de prepotência e de ambição, não é tão simples assim para o povo nativo. Então, a gente começa falando do costumbrismo. Repare que costumbrismo lembra a palavra costume. Então, eu fiz aqui uma síntese para, de uma forma organizada, conduzir você
ao entendimento. Uma arte que se preocupa em demonstrar, mostrar, representar os costumes e as características de uma sociedade, só que produto de uma fusão. Vai surgir lá na Espanha, repare que a gente está falando de século XVI e XVII, e no auge do século XIX, essa cultura se expande para as Américas. Repare bem, o costumbrismo surge lá na Espanha, séculos XVI e XVII. Já existiam essas colônias aqui, na América Latina? Já. Só que você só pode trazer para aqui algo que se desenvolve lá. Então, no auge do século XIX, no auge da cultura, que é no século XIX, ela é trazida, se expande de forma maior. E o que chama atenção é que essa forma de produção vai absorver, claro, né? Lá na Espanha, ela é essencialmente espanhola. Se você for para Portugal no século XVII, você vai ter uma cultura portuguesa tradicional. Se essa cultura vem para cá, quando a família real vem para cá em 1808, século XIX, eles vão começar a ter outros hábitos misturados aos seus e a mesma coisa. Há uma absorção. Um encontra o outro. Vai haver uma fusão. Claro que um vai, às vezes, predominar sobre o outro, mas nunca de forma incólume, gente. Nunca duas coisas diferentes, ao se encontrar, se mantêm sem mudança. De uma forma ou de outra, uma vai absorvendo a outra, né? E aí, o costumbrismo vai adquirir características do romantismo e do realismo, porque são os movimentos em alta na América no século XIX, tomando-se, inclusive, como norte o Brasil. O século XIX do Brasil é o século de romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Aí, no início do século XX, boom, vanguardas europeias. Mas isso não é apenas aqui. Isso é na América Latina como um todo. Então, há, por exemplo, uma literatura costumbrista. A gente tem que pensar como é essa época. Eu estou no século XIX, gente. Observe as ideias que a gente tem aqui. Esse costumbrismo demonstra os costumes e as características de uma época, ok? Vem para cá, chega aqui no século XIX. Século XIX, a gente já tem muita coisa do ponto de vista da produção da escrita acontecendo. Então, você tem um contexto no século XIX do desenvolvimento industrial. É a Revolução Industrial. Revolução Industrial implica surgimento de meios de comunicação mais ágeis, mais rápidos e mais permanentes, como os jornais. Então, a circulação de um jornal é muito maior do que de um livro. Então, você tem a proliferação. E aí, isso vai ser usado buscando atingir, pelo menos, o interesse dos leitores. Vamos colocar no jornal algo que os leitores queiram ler. E aí surgem outros gêneros de texto, como sátiras. As sátiras são o quê? São formas de ridicularizar, são formas de fazer rir. Então, eu tenho que ter uma base para satirizar. Então, os costumes locais, as condutas dos trabalhadores, é interessante, né? O alvo da sátira é sempre aquele com menor poder aquisitivo. A elite vai ler texto de cunho filosófico. Olha que interessante como essa coisa que impregna a visão da metrópole em relação à colônia se impregna na vida artística cotidiana. Então, eu vou colocar no jornal determinado texto para determinado grupo. Isso é extremamente segregador.
Então, os textos filosóficos é para quem entende, mesmo que não entenda. Isso é um plano bem teórico. E os textos que ridicularizam estão para o povo, ou para a elite rir do povo, né? Uma coisa bem sintomática, tá? Você não vai achar que uma elite da metrópole vai tratar com respeito o povo. Que pena, né? É como eu comecei antes, como eu comecei a falar no início da aula. Poderia ter sido de forma diferente? Poderia, mas não é. Aí vem a literatura, continuando o jornal. Como eu disse, né? Aqui é uma espécie de síntese, né? Do que eu fui conversando antes. Ao desenvolvimento do jornalismo, você tem já um teatro que as sátiras não só apenas são escritas em jornais, mas elas são representadas, e o teatro é o espaço perfeito para isso. Então você tem o teatro costumbrista. Oh, pronto, mas peraí. Você está falando do teatro costumbrista num lugar que está dizendo literatura? Tô, porque para se tornar uma representação, antes de tudo, tem que ser um roteiro, tem que ser uma peça escrita. Toda peça é roteirizada antes de ser encenada, gente. Todo texto dramático. Shakespeare foi um dos mais encenados no mundo, mas as peças dele eram escritas, e são livros hoje, tá? Você lê Hamlet, você lê Romeu e Julieta, tá certo? Reflexão moral ou ética através da representação teatral. Então, a literatura vira teatro, principalmente na questão da sátira, da crítica. Não me entreter essa galera dando risada. Olha, Paulo, até hoje isso é feito. Sim, até hoje isso é feito. Isso é feito. E nós rimos das nossas próprias mazelas. Nós rimos da nossa própria condição. E aí você tem histórias dos povos latino-americanos trazidas por escritores regionais. O que esses escritores regionais podem falar dessas histórias dos povos, né? Porque são de conhecimento oral. Você vai passando de um para o outro. O conhecimento dividido, partilhado oralmente, desde que o ser humano foi fazendo o seu processo de linguagem. A primeira forma de desenvolvimento linguístico é a oralidade. Só que aí vem o Gutenberg, os fenícios, lá na Idade Antiga, desenvolvem o sistema de alfabeto, né? E aí Gutenberg cria a prensa, aí vem a imprensa, agora o papel está impresso, o papel impresso viaja de outra forma, e hoje a gente tem essa produção em larga escala. Mas para chegar no que é hoje, nossa, viajou, viu? Foi muita viagem no tempo. Essa parte dos escritores, viu, galerinha? É uma parte que se cobra muito pouco em prova, pelo seguinte, né? Quem gosta, ótimo. Você pode mergulhar, buscar, gostar. Ah, eu tenho interesse, meu pai é descendente de espanhol, gosta da arte costumbrista, então eu me interesso. Ok, mas em matéria de provas, Enem, por exemplo, eu nunca vi uma questão cobrando autores. Você pode até ter um texto com uma referência ao século XIX, há uma literatura costumbrista, mas nada específico. Então, se você não se sentir chamado a mergulhar nesse conhecimento com prioridade, sem problemas. Então, tá aí o Cabaleiro, pseudônimo da escritora espanhola Cecília Farber. Então, a Farber traz os costumes e o folclore de Andaluzia rural. Tá? Então, uma coisa bem específica.
específica, ela fala de costumes, e costumes têm a ver com tradições, tradições têm a ver com folclore, e ela pega a região de Andaluz. Aí tem o Serafim Calderon, El Solitário, que traz histórias curtas dos costumes típicos do povo. Já abre mais, costumes típicos, já abre, não é de uma região só. Aí você tem o Fígaro, que é o Mariano de Lara, ou de Larra, que é um jornalista que atacava a sociedade contemporânea, criticando, falou, olha, esse daí poderia tranquilamente bater um papo com o Gregório de Matos. Poderia. Mas não esqueça que nós podemos estar em períodos completamente diferentes das sátiras gregorianas, tá? Então, essa parte de escritores, por favor, não fique desesperado decorando nada. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não tem problema nenhum você olhar, você pesquisar. Mas em matéria de prova, você não precisa se debruçar sobre isso. Aí vem a pintura, tá aí um exemplo de pintura costumbrista. Você percebe que é um gênero simplório, não é? Que tem uma relação com essa questão da época, a sociedade da época. Então, a gente ainda tem uma sociedade bem rural, e o grande nome é o Goiá, é o Francisco de Goiá, que vive entre 1746 e 1828. Então, ele pega ali a segunda metade do século XVIII e as duas primeiras décadas do século XIX. Então, como eu lhe disse, essa pintura trabalha muito com o cotidiano, a simplicidade do cotidiano, né? O que você vê aí? Mulheres floristas. Aí você tem uma plantação de flores, não é? Cores bem vivas, aquarela, então é o uso da aquarela, a gravura, o óleo. Então, assim, nós já estamos aí com técnicas, produto do nosso desenvolvimento, que na Europa é intenso, da indústria, das fábricas, né? Então, você já tem um arsenal maior, né? um banquete de recursos que são usados. Então, é conhecida como pintura de gênero, o gênero é costumbrista, representava a sociedade da época, porque é isso que o movimento costumbrista faz, representa a sociedade da época. Aí tem os tipos de tinta e de técnicas, o nome maior, que é o Goiá, que tem muita gente que chama de Goiá, mas é Goiá, né? E que as técnicas são variadas, porque você tem uma reunião de características de vários movimentos. É bonita a pintura, tá? É harmônica. Você não tem nada relacionado ainda às vanguardas europeias. Você ainda está aí muito atrelado a um estilo, não há ruptura, não é quebra. No caso da literatura, você tem até a sátira, que é a crítica, mas na pintura, não. Aí a gente vai para a escola de Quito, tá? Que surge, obviamente, na era colombiana, ou seja, logo depois da chegada de Colombo aqui, entre o século XVI e o século XVIII. Repare que a gente tem o surgimento do costumbrismo a partir da Espanha. Aqui é a escola de Quito. Então, a gente está aqui na América Latina e essas manifestações da escola de Quito envolvem pintura, escultura e arquitetura, que são, na verdade, os três grandes pilares da arte, até o século XXI. Só que a arquitetura meio que fica dividida entre uma questão de área 1 e uma questão de área 5, que é a área de artes. Não é? Então, envolve aí o século XVI, o século XVII, o século XVIII, XIX, põe a arquitetura, inclusive quando a gente fala da arte medieval, de século XII, XIII, século X, a arquitetura medieval é estudada na arte.
as grandes igrejas góticas do século XII, as igrejas bizantinas do século IX, então, século IV, século V, na Turquia, Istambul, né? Então, assim, a gente observa que a arquitetura faz parte da questão artística, né? Então, a Escola de Quito foi bastante influenciada pelo Renascimento, o Renascimento que faz todo aquele retorno à cultura greco-romana, não é? E traz a técnica do encarnado. Professor, o que é a técnica do encarnado? É a ideia de proporcionar a maior proximidade possível da cor da pele natural, encarnado na carne, no corpo. Então, a Escola de Quito traz essa ideia, que é uma preocupação que o renascentista tem muito, né? Aquela questão da proporcionalidade que tanto Da Vinci estuda, essa ideia de se aproximar do real. Então, a Escola de Quito se preocupa muito com esse retrato dos latino-americanos, né? Retratar, se aproximar com fidedignidade, o mais fidedigno possível. E, obviamente, que você tem figuras religiosas, por quê? Porque uma das finalidades que a gente tem da colonização da América espanhola é a mesma que a gente tem na América brasileira, né? Vamos chamar assim, que é essa finalidade religiosa. Então, muitas figuras religiosas, embora a gente tenha sido influenciado pelo Renascimento, lembrando que o Renascimento também fez muitos trabalhos ligados à igreja, tá? Então, vamos caminhando aqui. Na arquitetura e na escultura, que diz respeito à Escola de Quito, o que a gente vai ter? Bom, o uso de argila e gesso é comum, tá? Na parte da escultura. Lembrando, viu, gente, que a arquitetura tem muita escultura. Então, é muito comum, se você, por exemplo, visitar igrejas aqui na Bahia, né? Barrocas, você vai ter escultura dentro da arquitetura e a pintura também. Então, essas coisas estão juntas. Então, de um lado, você tem uma arquitetura que usa tijolos, né, tanto em mosteiros quanto em conventos e igrejas, e o tijolo usa o quê? Argila. Às vezes, o tijolo usa o quê? Barro. Cerâmica. Mas o gesso vai para a escultura, mas a escultura pode usar também o quê? Pedra. Então, é uma produção de pequenas peças em detalhes, peças valiosas, no que diz respeito à escultura, tá? Tem muitos espaços, muitos mosteiros, muitos conventos que são visitados até hoje, e os interiores são, como é que a gente pode dizer, ornamentados com ouro. E aí a gente já tem uma conexão com o Barroco. Por quê? Porque o Barroco é um movimento do século XVII. Então, já há uma conexão aí com um Barroco mais urbanista, né? Então, os católicos e os pré-hispânicos entram num sincretismo religioso, que é uma mistura, é um encontro. Não esqueçam que eu vou lhe dizer. Toda vez que a gente fala de sincretismo, a gente fala de unir coisas diferentes. Sincrético é isso. Aqui na Bahia tem o sincretismo religioso. Você vai para a festa do Bonfim, que é a igreja festa católica, tem lá os que são praticantes do candomblé, da Umbanda, simpatizantes,
todo mundo ali, porque o Senhor do Bonfim equivale ao Oxalá na cultura afro-brasileira. Então, onde você tem sincretismo, você tem encontro, você tem fusão, você tem mistura, ok? Isso é muito importante, isso é muito válido lembrar, tá? E você está aqui numa América Latina do século XVI, do século XVII. O que que tem aqui? O que que vai ser usado aqui? Vai ser usado o que tem em abundância no lugar. Não dá para você cruzar o oceano o tempo inteiro para trazer. Então, vamos usar o que a colônia tem. Então, a arquitetura vai ser muito voltada para esses aspectos. Aí vem pintores e escultores. Essa é uma escultura muito linda, né? Da morte de Cristo. A gente tem muita produção nesse sentido religioso. Os escultores, os pintores que bebem na fonte religiosa usam muito a história de Cristo, a morte de Cristo, os apóstolos, né, como fonte. Então, a maior parte dessa produção é anônima, ou seja, se cria, mas não se põe um nome para ficar na história. A gente acabou de falar isso numa outra aula, foi a aula do primeiro ano, dizendo assim que as artes religiosas, elas têm uma pretensão, a pretensão é difundir a fé. Então, se investe menos no nome e na técnica do artista, e há uma preocupação muito maior com o que está sendo feito. Por isso, como a gente tem uma conexão na Escola de Quito com a questão religiosa, digamos assim, há uma preocupação maior com a imagem, com a escultura, com a pintura do que quem fez. Mas existem alguns nomes registrados, que é o caso do Chile, que é arquiteto e escultor, o Legarda, que é o Bernardo Legarda, que é pintor, escultor, e ourives, ou seja, os ourives são aqueles grandes, eu brinco dizendo que ourives são os escultores do ouro, né? Você imagina, você pega uma barra de ouro e transforma aquilo em peças lindíssimas. O Alban, que é ilustrador e pintor, e o Miguel de Santiago, que é pintor. Então, quando você falou em costumbrismo, você fez questão de dizer para a gente que as provas não têm essa preocupação intensa com o fato de eu saber nome de pintores. Isso também é uma tônica na Escola de Quito, sem dúvida. A mesma coisa, você vai seguir a mesma lógica. Você vai lembrar, a Escola de Quito tem uma questão ligada à religiosidade, tem uma questão ligada, inclusive, ao barroco, não é? Por causa do período aí em que ela acontece, mas você não vai precisar ficar, não, Manuel Chili, Bernardo de Legarda, Chili Legarda, pintor e escultor Legarda, mas você não vai ficar fazendo isso, a não ser que isso seja algo de seu interesse. Você queira ler sobre isso, se aprofundar, porque você gosta de arte. Mas se seu objetivo, você quer fazer engenharia, você não quer arquitetura, você quer fazer medicina, você vai estudar isso, ler sobre isso, que não é nem estudo, né? Aí é uma curiosidade, você vai ser conduzido pela sua curiosidade para você se deleitar. Tá certo? Mas não vai haver uma preocupação com algo que não seja que não é preocupação, né? Quando a gente faz por deleite, isso não é uma preocupação. Aí vem Cusco, como eu já disse a você, Cusco, eu não vou fazer tudo de Cusco hoje, tá certo? Eu vou só fazer essa introdução, porque não vai dar para a gente concluir, tá? Mas eu vou fazer essa introdução de Cusco, a gente vai na próxima aula fechar com Cusco,
porque são as três importantes, é o costumbrismo, a escola de Quito, a escola de Cusco. A gente fecha Cusco na semana que vem e vai para o capítulo 7, tá? Então, o que a gente tem em Cusco eu gosto muito de, quando coincide, de na mesma aula falar do Império Inca e eu falar da escola de Cusco, porque Cusco é a cidade em que fica a cidade Inca, né? Que os espanhóis conquistam. Os espanhóis conquistam Cusco e fazem a transformação do império, que eu diria uma dizimação do Império Inca, que já estava num processo realmente de fragmentação, por causa de disputas, por causa de revoltas, rebeliões, né? E aí você vai ter na escola de Cusco, não acha você que essas escolas de Quito, de Cusco, são escolas que vão surgir por causa dos nativos? Não, surge por causa da interferência da cultura espanhola. Então, você traz o processo de catequização. Então, a figura religiosa desce, né? Lembrando que Cusco é uma cidade importante. E como cidade importante, Cusco vai ser um ponto central da disseminação da arte e da cultura espanholas, tanto da arte espanhola quanto da cultura espanhola. Cusco é um centro. Então, se inaugura a escola de Cusco. E esses artistas têm uma tarefa de construir a Catedral de Cusco, que é um ponto turístico importante, muito visitado. Cusco é, dentro do Peru, as pessoas vão visitar muito mais Cusco do que Lima. Lima é a capital do Peru. Do Peru é ótimo, desculpa. Do Peru. É porque nós baianos costumamos falar menino, né? Ao invés de menino. Ou menino ao invés de menino. Então, eles vão construir a Catedral de Cusco. Repare que é uma invasão de uma cultura religiosa. E aí você tem o Bernardo Bitsch, né? Em 1853, aqui a gente tem século XIX já, e os aprendizes entram em contato com o maneirismo, que inclusive teve no Enem uma questão esse ano sobre maneirismo. O maneirismo está vigente na Europa, e esses aprendizes vão também estar entrando em contato com isso e adaptando esse processo à cultura de Cusco, mas a gente fala disso na próxima semana, tá? Então, na próxima semana, a gente fecha o capítulo 6 e eu vou estar com o meu amigo Ronald, que ele me faz muita falta, até porque é muito divertido dar aula com ele e é muito rico também dar aula com o Ronald. E aí, na semana que vem, a gente fecha esse capítulo, tá bom? Nós ficamos 2 semanas sem liberar material para vocês. Uma semana eu realmente adoeci, eu fiquei com essa gripe terrível que tem afligido um monte de gente. Fiquei 10 dias, inclusive, sem dar aula. E aí, na semana passada, o professor Ronald teve um problema tecnológico. Essa semana, ele teve um pequeno problema tecnológico, mas eu toquei o barco porque a gente tem simulado chegando, e na semana que vem, ele vai estar aqui comigo. Então, abraço a todos e a todas, um cheiro para vocês, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, meu povo. Bons estudos.